o coral da PIB de Paranaguá, vocês estão vendo as pessoas aqui que não estão sempre junto conosco, mas fazem parte do povo de Deus. Eles, no ano passado, a igreja da terceira idade teve em Paranaguá, com o nosso comandante aqui, o Nelo, e eles foram muito bem recebidos lá. E agora então estamos retribuindo essa graça, trocando esses dons, que Deus nos deu e abençoando um ao outro. Então, o Nelo vai falar um pouco sobre isso. Então, estejamos abençoando e recebendo bem essa igreja que veio com tanto amor e carinho aqui nos abençoar. Eu só quero aproveitar, o pastor Marco me arrastou para cá, se eu não viesse. Eu quero já agradecer ao Ministério da Terceira Idade da Primeira Igreja Batista de Paranaguá por terem vindo, muito obrigado. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Eu queria pedir, quem que veio também, que está lá embaixo, fique de pé para mim, por favor, para já receber o nosso abraço. Quem nos visita também da terceira idade, por favor, levante-se para receber um abraço. Nossa igreja, dê um abraço aos nossos visitantes. Eu sei que tem gente lá no último banco, lá que é visitante, pode levantar, por favor. Isso, quem mais receba um abraço da nossa igreja e venham sempre, venham sempre.
para que eu pudesse encontrar alguém da minha época que passei por Paranaguá. E aí começo a trocar figurinhas, né? Gostoso de garotada que está no colégio é isso, trocar figurinhas. E a terceira idade gosta também de trocar figurinhas, né? Lembrando do passado. Isso é muito bom. Quanto às apresentações, né? Marília, minha esposa, a jovem mais linda que está junto aí com o grupo, né? A Vânia não foi apresentada, mas ela é líder do nosso Ministério da Terceira Idade. Coloque-se em pé, irmão. Ela tem feito um trabalho muito bonito e tem realmente motivado. Hoje, uma das organizações mais fortes da igreja é o Ministério da Terceira Idade. Tem feito um trabalho fenomenal, as quartas-feiras estão sempre lá, marcando presença, nas atividades da igreja estão marcando presença, não são somente aquelas que participam do MIT, participam da IBD, participam de várias outras atividades da igreja, estão sempre presentes, marcando ali a presença, não apenas de corpo, mas corpo e alma. Isso é muito bom. Pena que o pastor Valdo não está na casa, né? O Valdo foi nosso companheiro desde a década de 80. A primeira vez que fizemos contato com o pastor Valdo foi na década de 80, quando ele era ainda líder da Associação Rubi. A Associação Rubi era uma associação que trabalhava com adolescentes ali no Rio de Janeiro. Ali foram os nossos primeiros contatos. Temos acompanhado a vida do pastor Valdo durante esses anos e ficamos felizes saber, principalmente quando ele estava vindo para cá, que a igreja estava efetivando o convite para que ele pudesse estar aqui com os irmãos. Irmãos conquistaram um grande líder para que pudesse ser pastor dos irmãos. Um homem que deixou o seu legado ali no Rio de Janeiro e com certeza está deixando também o seu legado aqui com os irmãos. Bom também ver os pastores auxiliares, né? Vanderlei, está aí firme e forte, né? Os pais ali no litoral que também estavam conosco ali batalhando. Mas nós não viemos aqui para contar história, nem ficar também bate-papo. Viemos aqui para refletir um pouco. E quando incumbiram estar como pensadeiro nessa manhã, pensei um pouco sobre terceira idade, os sonhos na terceira idade. Idosos também têm direito de sonhar, não tem? E é bom quando os idosos sonham, quando os idosos têm essa capacidade de sonhar. Não aqueles pesadelos, né? Alguns idosos têm alguns pesadelos, começam a achar que voltaram à adolescência e começam a querer usar roupinhas de menininhas de 17, 18 anos, né? Caem no ridículo, né? Não há necessidade. O idoso pode sonhar, pode ter uma terceira idade feliz, bonita, sem necessidade de voltar à adolescência. Há, com certeza, necessidade de que você assuma a terceira idade e viva a terceira idade com toda intensidade. Desfrute da terceira idade com toda intensidade. O grande problema é quando nós queremos viver a terceira idade fora da nossa idade. O mesmo acontece com o adolescente que quer ser jovem ou o jovem que quer ser já da terceira idade. Sempre quando nós queimamos etapas ou retrocedemos, nós acabamos realmente tendo problemas, tendo dificuldades. Quando se fala de sonhos da terceira idade, nós precisamos ver realmente que esses sonhos precisam ser maduros conforme a idade. É interessante que há uma profecia nas Sagradas Escrituras que fala também que os velhos teriam sonhos. E um pouco antes diz claramente que os jovens teriam visão. Os velhos teriam sonhos. É interessante que essas duas expressões estão juntas no mesmo versículo, lá em Joel, no capítulo 2. E aí nós vamos ver que, quando o profeta coloca essas duas expressões juntas, nós vamos ver que ele quer fazer exatamente um contraponto entre um e o outro. A visão do jovem e o sonho do velho. Um sonho maduro. Não um sonho da adolescência, não um sonho da juventude, né? Mas um sonho maduro. Um sonho, não no sentido de sonho dormindo, mas um sonho acordado. Quando ele para pensar e refletir sobre o futuro. Talvez você pergunte, mas que futuro?
quanto tempo o idoso pode sonhar? Há quantos anos? O jovem é fácil sonhar para 20, 30, 40 anos. Mas o idoso, aí que nós vemos realmente a maturidade do sonho. Porque embora ele possa fazer projeções longas, suas projeções pequenas são com o pé no chão, enxutos, bem pensados, bem calculados. Somando com a visão do jovem, o sonho do adulto da terceira idade, com certeza a promessa na obra de Deus. E a profecia, que está lá em Joel no capítulo 2, a partir do verso 28, na verdade é uma profecia que fala acerca da descida do Espírito Santo. E quem conduziria tanto a visão do jovem como o sonho do idoso seria o Espírito Santo para a concretização do reino de Deus na face da terra. Então não se fala tanto dos sonhos no sentido de uma construção de uma vida material, mas sim na construção de uma vida espiritual e de uma participação efetiva no reino de Deus. É voltado especificamente para a igreja, para o reino. Não que o idoso não tenha direito de sonhar também com a vida material. Mas nós vamos ver aqui há um outro idoso, que não é mencionado lá em Joel, e ele viveu antes de Joel, em que nós encontramos realmente algo fantástico, que é Davi. Poderíamos citar outros, como Moisés, Josué, Caleb, Paulo, que foram idosos, homens que na verdade tiveram um momento em que sonharam na terceira idade, e porque sonharam, porque ousaram, puderam realmente deixar um legado fantástico para a sua geração e para as gerações seguintes até os nossos dias. Quando você lê os escritos de Paulo, quando você vê a obra que Paulo fez, quando você olha para a obra que Moisés fez, ou mesmo quando você volta lá no livro de Josué e vê a obra que Josué e Caleb fizeram, você fica exatamente ali pasmo de ver o quanto Deus pode fazer na vida do idoso que sonha. O quanto Deus pode fazer através de um idoso que sonha. E aí nós queremos chamar a atenção especialmente para o Salmo 71. E é aí que nós queremos realmente trazer a nossa reflexão nessa manhã. Pensando nesse salmista, provavelmente seja Davi, é assim que a maioria dos comentaristas dizem. Ele registra o seu sonho através de uma oração, o Salmo 71. Ele deixa claro realmente que é um verdadeiro sonhador. Seus sonhos não são os mesmos da juventude, nem da sua adolescência. Não são sonhos mais de conquistas de reinos, de lutas, mas os seus sonhos são sonhos para a sua agora idade avançada, para o momento final da sua vida. Ele sabe que seus dias estão chegando, por isso os seus sonhos estão dentro dessa nova realidade que ele vive. Mas não são sonhos fúteis, mas sim voltados para a realidade que ele há de enfrentar até o dia que Deus o chamar. Assim o salmista diz no Salmo 71: Senhor, em ti me refugio, que eu nunca seja envergonhado. Livra-me pela tua justiça e resgata-me. Inclina os ouvidos para mim e salva-me. Sendo uma rocha de refúgio para onde eu possa ir. Ordena que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Tenho me apoiado em ti desde que nasci. Tu és aquele que me tiraste do ventre materno. Eu sempre te louvarei. Sou um testemunho para muitos, pois tu és o meu refúgio forte. Minha boca se enche do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, nem me desampares quando minhas forças se foram. Porque os meus inimigos falam contra mim e os que me espreitam conspiram contra mim, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois ninguém o livrará. Ó Deus, não te afaste de mim, meu Deus. Socorre-me depressa. Sejam envergonhados e destruídos os meus adversários. Cubram-se de vergonhas e humilhação aqueles que procuram a minha ruína. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará todo dia da tua justiça e das tuas obras de salvação,
que são incontáveis. Virei na força do Senhor, proclamarei a tua justiça, a tua somente. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha mocidade, até que eu tenha anunciado as tuas maravilhas. Agora que estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a essa geração e o teu poder às gerações do futuro. Ó Deus, tua justiça atinge os altos céus, tu tens feito grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me fizeste passar por muitas e árduas tribulações, de novo me restituirás a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Tu me engrandecerás e me consolarás novamente. Eu também te louvarei ao som do saltério pela tua fidelidade, ó meu Deus. Eu te cantarei ao som da harpa, ó Santo de Israel. Meus lábios, assim como a minha vida que remiste, exultarão quando eu cantar os teus louvores. A minha língua também falará da tua justiça o dia todo, pois aqueles que procuram a minha ruína estão envergonhados e imundos. É interessante quando nós olhamos esse salmo e passamos a ver como um sonho de Davi. Um sonho para a sua terceira idade. E nesse sonho nós vamos ver claramente que nós podemos afirmar que os sonhos de uma pessoa na terceira idade são sonhos de uma vida segura debaixo da potente mão de Deus. Começar bem é fácil, terminar bem é difícil. Eu conheço muitos idosos que ao decorrer dos anos foram perdendo a sua vitalidade espiritual. Há muitos idosos que estão dizendo que já estão aposentados, que já fizeram a sua parte, que já trabalharam o suficiente. Na minha época sim que era bom, na minha época é que se fazia bom. Se era a sua época, você já morreu. Se você não está mais na sua época, se você não está mais aqui, você já morreu, você já partiu. A ideia de Davi é exatamente de um Deus dinâmico que não desampara mesmo na terceira idade, que se faz presente e que vai ainda continuar com ele no momento em que ele confrontar-se com seus inimigos. Não mais com aquela força da sua juventude, não mais com a índole da sua adolescência, mas agora já quebrado pelos anos, ele precisa seguramente do poder de Deus. A visão de Davi, na verdade, é que Deus esteja presente em todo o seu processo, especificamente agora na terceira idade. Do verso 1 ao verso 4, ele faz exatamente isso. Ele quer segurança para a sua vida. Ele não quer realmente viver de forma insegura. Na verdade, a insegurança é um dos grandes vilões da terceira idade. O idoso, quando, na verdade, começa a se sentir sozinho, começa a se sentir abandonado, ele começa a se sentir inseguro também. Davi não quer deixar que o vilão da insegurança entre na sua mente e rouba-lhe aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua fé. Por isso que ele começa a dizer: Senhor, eu estou chegando num momento que eu vou poder contar com o Senhor apenas. Mesmo que as pessoas me abandonem, o Senhor não me abandona. O Senhor é o meu refúgio. Que eu nunca seja envergonhado, que eu possa sempre dizer: Deus nunca me abandonou, sempre esteve comigo. E aí no verso 2 ele diz: resgata-me pela tua justiça, inclina os ouvidos para mim e salva-me. Se tua rocha de refúgio, para que onde eu possa sempre ir, ordena que eu seja salvo, pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Meu Deus, livra-me da mão do ímpio, do homem que tem poder injusto e cruel. A expectativa de Davi em termos de vida não era muito longa. Provavelmente ele escreve esse salmo já no finalzinho da sua vida. Os inimigos ainda estavam por toda a volta. Ele era um rei poderoso, mas agora velho, quebrado pelos anos. O seu temor era exatamente que o seu reino fosse tirado das suas mãos. E ele começa a compartilhar com Deus esse sonho de permanecer firme até o final na presença do Senhor. No verso 9, ele diz: não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando as minhas forças se foram. Sempre comigo, Senhor.
que eu possa continuar com a mesma fé viva até os últimos momentos, que eu possa sentir a Sua presença, que eu não me sinta abandonado, que eu não me sinta realmente deixado de lado. É importante que você, quer seja na terceira idade ou qualquer idade, tenha essa convicção de que Deus não nos abandona, que Deus está conosco, está sempre presente. Ainda diz o profeta, que teu pai e a tua mãe te desamparam, todavia o Senhor não te desampara. Deus se faz presente, Deus é vivo na mente daquele idoso que sonha com uma fé viva, que não fique pensando só no meu tempo, mas que saiba que o seu tempo é agora. O seu tempo será até o tempo que você estiver aqui, até o último suspiro da sua vida é o seu tempo, é o tempo de você marcar a sua presença, de você deixar o seu legado para os seus netos, para os seus filhos, para a geração presente. Se você está pensando no seu tempo, então alguma coisa aconteceu. Em algum momento você morreu e não percebeu. Você está de corpo presente, mas a alma já foi morta. O grande problema hoje na igreja são os aposentados da fé. Aliás, os aposentados do INSS já sofrem, né? Os aposentados da fé, pior ainda. Que se você reclama do salário do INSS, se você se aposentou da fé, você se aposentou de Deus também. Seu salário vai ser pequeno também, seu quinhão vai ser pequeno. As suas experiências se tornam pequenas. Aí você só vive pensando no passado, no tempo de glória, que você tinha um alto salário lá na empresa, na companhia, que você mandava, que você era professora, que você tinha as alunas. Você tem que saber que você está vivo, que Deus continua operando em você da mesma forma como operou naquele período em que você estava em plena atividade. Se você sonhar com uma terceira idade ativa, segura nas mãos de Deus, com certeza você vai continuar com Davi, olhando para o futuro. Como São Pai, Deus, sempre vivo. Que eu possa continuar sendo realmente um testemunho vivo para as pessoas no meu tempo. Que as pessoas continuem olhando para mim como um homem protegido por Ti, amado por Ti, que eu seja e continue sendo ainda um instrumento em Tuas mãos. O segundo aspecto do sonho de Davi, são sonhos realmente que nós podemos traduzir como sonhos de gratidão e louvor. Uma velhice cheia de gratidão e louvor. E aqui entra um outro inimigo da terceira idade: a amargura e o rancor. Tem pessoas que só vivem lembrando as coisas tristes da vida. Vivem amargurados. Amargurados com os filhos, amargurados com a igreja, amargurados com o período que as pessoas que conviveram com eles e que hoje nos abandonaram. Vocês precisam entender que, na verdade, a terceira idade é algo complicado. Certa vez eu conversei com o pastor Martins e ele disse assim: não sei porque Deus não me levou ainda. Não tem mais ninguém da minha idade, da minha época. Eu estou sozinho. Eu estava só com 100 anos. Eu também, pastor, o senhor quer viver 100 anos, quer que o seu pessoal de escola ainda esteja vivo ainda. O senhor está um vencedor. Né? Mas ele não estava reclamando da vida, não. Ele só estava lembrando disso, que não tinha mais ninguém da idade dele. E às vezes isso se torna realmente algo difícil. Isso traz um sentimento que você está sozinho. Mas o que o salmista faz é exatamente trazer à mente tudo que Deus fez, tudo que Deus tem feito, que Deus está fazendo, que Deus vai continuar fazendo. Por isso, ele, na verdade, ele sonha com uma vida cheia de louvor, cheia de gratidão, para que a sua mente não seja tomada pela ingratidão, pelo rancor, pelo remorso, por aqueles sentimentos ruins que muitas vezes fazem com que aquelas doenças, que são mais do emocional do que propriamente do somático, comecem a aparecer. Muito reumatismo, muita artrite, muitas pressões altas, na verdade, são frutos de sentimentos ruins
alimentados, principalmente na terceira idade. Ninguém vem me visitar, ninguém fala comigo, ninguém dá um telefonema. Meu pastor faz 3 meses que não vem em casa, né? Não sou lembrado. Na igreja eu entro e saio, ninguém fala comigo. Sentimentos ruins, além de causar enfermidades, roubam a alegria do louvor. E às vezes é triste, principalmente o pessoal da terceira idade, quando chega e percebe que os cânticos de hoje não são os mesmos cânticos do passado. E os hinos de hoje não são os mesmos daquela época. Dinâmica da vida. No meu período de adolescência não se tinha celular. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar em celular foi num filme de ficção de James Bond, que ele pegava o sapato e falava, né? Um sapato, tinha isso em 1900 antigamente, né? Não se falava em celular, telefone móvel, né? Aquele agente 86 tinha um telefone no carro dele, ou algo, né? Na década de 70, aquilo era todos. Hoje todo mundo tem aí com uma tranquilidade, né? Hoje nós temos aí criancinha pequenininha já pegando o celular e correndo o dedinho assim, né? Aprendendo já o zap, desde as coisas mudam. É difícil muitas vezes acompanhar. Eu tenho dificuldade em acompanhar as mudanças da minha época. Imagina só o pessoal mais idoso. Mas não seja isso que lhe roube a alegria do louvor. A Bíblia fala de cântico novo, que o Senhor, que o povo de Deus cantaria um cântico novo. Então, se tem cânticos novos, cante um cântico novo, sem também se esquecer dos cânticos antigos. Renove a sua inódia, renove a sua alegria na presença do Senhor. Talvez o ritmo não seja o mesmo da sua época, mas tente buscar uma renovação na presença do Senhor. Não lamente apenas que os hinos da sua época não são cantados mais. E incentive o líder da terceira idade a, de vez em quando, fazer um sarau com músicas antigas, né? Ou converse com o ministro de música, né? Para que ele possa, de vez em quando, colocar nos hinos, aqueles hinos que você tanto gostava de cantar. Gerações passam, mudam. E a melhor coisa que nós podemos fazer é nos adaptarmos às novas realidades. O que o salmista faz é exatamente isso. Ele quer que Deus esteja com ele em todo esse processo. Não desampare, Senhor. Em outras palavras, está dizendo, me renove a cada momento para que eu possa continuar com alegria, que eu possa continuar louvando, engrandecendo. Verso 5 ao verso 8 diz: pois tu és a minha esperança, Senhor. Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Tenho me apoiado em ti desde que nasci. Tu és aquele que me tiraste do ventre materno. Eu sempre te louvarei. Eu sou um testemunho para muitos, pois tu és o meu refúgio forte. A minha boca se enche do teu louvor e da tua glória continuamente. Muda-se os hinos, muda-se as letras, muda-se os ritmos, mas você não pode mudar o seu louvor e a sua alegria na presença do Senhor. Sonhe em permanecer como o salmista, dizendo: Senhor, eu vou te louvar continuamente. Seja com os meus hinos antigos, seja com cânticos novos, eu vou procurar renovar a minha inódia, eu vou estar sempre com um cântico novo em meus lábios para te agradecer e para te louvar. É uma boa oportunidade de você demonstrar para essa juventude de que Deus realmente é o Deus de todas as gerações. Tem um hino que fala sobre isso: Deus de toda geração. E é exatamente isso que Deus é, de todas as gerações. Se você, dentro da igreja, se sente fora do contexto, talvez o seu Deus não seja o Deus dessa geração. Mas você pode ter certeza que é o mesmo Deus. O mesmo Deus que aceita ainda os hinos do cantor cristão, é o Deus que aceita também os hinos que a nova geração tem composto, muitas vezes, que são letras e ritmos diferentes, mas que falam ao coração de Deus, que brota também de corações sensíveis à presença do Senhor. Essa renovação é
de suma importância para que o seu louvor não acabe se esvanecendo. Me lembro que em 1995, quando assumimos a primeira Igreja Batista de Paranaguá, nós encontramos uma situação bem interessante. A igreja havia implantado o inário para o culto cristão. E aí a igreja, boa parte da igreja, principalmente de geração mais antiga, se recusava em cantar o novo inário. Os jovens se recusavam em cantar o cantor cristão. E aí você tinha 3 auditórios diferentes, às vezes, no momento de cântico. Quando era cânticos espirituais, os jovens e adolescentes estavam todos cantando. Quando era o inário para o culto cristão, o pessoal adulto, estava lá cantando. Os velhos e alguns adolescentes e alguns jovens se reservavam o direito de não cantar. E aí, quando cantava o cantor cristão, somente os adultos e da terceira idade cantavam. Os jovens e adolescentes ficavam olhando meio por cima assim, esse não é meu. E aí uma cena inusitada foi num culto no lar. Um irmão da terceira idade, os 2 irmãos da terceira idade estavam lá presentes, quando uma irmã foi dirigir o culto, ela disse: vamos cantar o hino tal inário para o culto cristão. Eu estava bem atrás, eles vão me ver, assim, já vem ela com essa porcaria. E aí como eu sou poucudo, essa porcaria foi votada em igreja, eu não era pastor de vocês, mas essa porcaria foi votada em igreja, e vocês estavam presentes. Por que não levantaram a mão no momento que foi votado? Mas essa porcaria é na mente de vocês, porque essa porcaria, na verdade, são hinos de louvor e de exaltação ao nosso Deus. Preste atenção na letra antes de reclamar. Na verdade, o hino que ela havia citado era um hino do cantor cristão muito diferente. Um inário para o culto cristão não tinha mudado nada, só tinha mudado o número. E às vezes a gente fica tão querendo realmente ir contra uma renovação que acabamos perdendo a alegria do louvor ao nosso Deus. Sonhe em ter uma vida de louvor, não de reclamação. Lembrando das mudanças, elas são necessárias. Muitas delas, lógico, que acabam realmente trazendo dificuldades para o Deus. Mas há uma necessidade de vocês entenderem que há necessidade de mudanças. Assim como a minha geração, hoje, com certeza, vai enfrentar, daqui a pouco, mudanças que vocês tiveram resistência e que eu terei resistência, talvez, em enfrentar. Mas há uma necessidade de não permitir que essas mudanças roubem a alegria de louvar e de engrandecer o nosso Deus. Essa semana nós tivemos um congresso de pastores, congresso de desenvolvimento de igrejas. E o que foi gostoso foi ver um quarteto, a banda, na verdade, cantando os hinos da década, os hinos que eram cantados pelos vencedores por Cristo, por outros conjuntos da década de 70, mas no ritmo da década agora que nós estamos vivendo, tempos atuais, tempos modernos. E que gostoso foi você ver aqueles hinos, aqueles corinhos do passado, agora sendo cantados de uma forma com arranjos modernos, e que você se lembra da sua época, mas você está cantando um cântico novo ao Senhor de uma maneira diferente. Então renove a sua mente, renove o seu coração. Não carregue mágoas do passado, não permita que o rancor, que essa resistência a mudanças realmente roube a sua alegria de ser realmente um cristão na presença do nosso Deus. Em terceiro lugar, sonhos de Davi eram sonhos de uma velhice abençoada e frutífera. Ele pensava em continuar fazendo, não em ficar sentado, não ficar reclamando. Verso 14 até o verso 18 ele diz: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará todo dia da tua justiça e das tuas obras de salvação, que são incontáveis. Virei na força do Senhor Deus, proclamarei a tua justiça, a tua somente. Ó Deus, tu me ensinaste desde a tua mocidade,
e até que tenha anunciado as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder às gerações do futuro. Vê que o salmista não passou o seu tempo, que a geração em que ele estava era a sua geração, e ele não estava pensando só na sua geração, ele estava pensando na geração que ainda estava para nascer. E a sua vida e a sua obra foi tão grande que nos atinge hoje. Nós hoje somos alentados pelos salmos, pela obra que ele fez. Conversando com o Dr. Douglas, ele estava falando sobre o seu avô. Ele falou que quando ele ia para Paranaguá, o seu avô o convidava para ir evangelizar com ele. Né? O avô já era de idade naquela época. E o Douglas era pequeno. Ele continua pequeno ainda, né? Mas ele falou que ficava cansado de acompanhar o meu avô, porque ele caminhava em longas caminhadas. O avô da Nani, né? Ele, mesmo ainda com idade, ia lá para Valadares, para aqueles campos todos, para evangelizar. São pessoas que você olha o currículo deles, que com a idade avançada abriram pontos de pregação, abriram congregações, fizeram trabalhos notáveis, deixaram a sua folha corrida, são realmente dignos de terem seu nome mencionado como aqueles que lutaram pelo Evangelho no Paraná. São pessoas que verdadeiramente deram a sua vida pela obra de Deus, que não tiveram essa de ficar dizendo assim: não, a minha época já se foi, no meu tempo sim que eu evangelizava, no meu tempo sim que se fazia evangelismo. Se não faz, porque volta a dizer, porque você já morreu. Há uma necessidade de você saber que a obra do Senhor é feita a tempo e fora do tempo. Não há geração. O que o salmista está se propondo é realmente de testemunhar para a sua geração, para a geração que ele estava vivendo. Ele não estava falando da geração dos que estavam com a mesma idade dele, não, daqueles que estavam vivos na mesma época que ele estava. Ele falou: eu quero que todos esses que estão realmente vendo a minha vida saibam da tua justiça, saibam das tuas obras, saibam realmente que o Senhor é um Deus que vale a pena ser louvado, ser adorado. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nós não podemos salvar a não ser a nossa geração. É essa geração agora que está aqui que eu tenho que testemunhar. Depois que eu partir, talvez as minhas obras continuem falando, mas é para essa geração, da qual ainda eu tenho convivência, que eu preciso realmente falar. Acho que um mês atrás, eu estava conversando com um casal de idoso que nós temos lá na igreja, o seu Rubens e Dona Irene. Ela tem 97 anos, ele tem acho que 94, né? E eles vão fazer 70 anos de casados em janeiro. Falei: opa, uma boa oportunidade de fazer um culto grande na igreja, né? E ela é bem nervosinha: de jeito nenhum, vem cá, você tem um pastor. Por quê? Não, o homem está aí, não consegue nem andar, eu estou toda vez, como é que a gente vai entrar na igreja? Uma boa oportunidade, 70 anos, imagine só. Você vai ter os seus netos, os seus filhos que não são crentes presentes. Olha a oportunidade que nós teremos de evangelizar os seus netos, seus bisnetos, os seus filhos. Ela tem um sorriso, é mesmo, né, pastor? Nós não podemos perder as oportunidades. Viva a cada dia e a cada reunião familiar, a cada momento que você estiver com os jovens, a cada momento que você estiver com os adolescentes, a oportunidade, viva essa oportunidade e entre por ela e use para você falar do Evangelho, para falar do que Deus tem feito na sua vida. Os seus cabelos brancos são suficientes para que eles possam realmente ouvir e respeitar a sua palavra. Muitos avós, há muitos pais que se calam diante dos filhos, se calam diante dos netos, perdem a oportunidade de deixar um legado de fé em Deus. Como é gostoso quando você lê
Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim: a mesma fé não fingida que houve primeiro na tua, o que diz lá? A tua vó, Lloyd, a tua vó. Paulo apela exatamente para a memória de Timóteo, que viu a sua avó vivendo o Evangelho de uma forma autêntica. Uma das pessoas que mais impactou a minha vida foi o pastor Edgar Haaland. Na época, ele já estava com os cabelos bem brancos. Aquele homem, missionário americano, ele não media esforços. Às vezes eu falava: onde é que ele tira tanta energia? Ele estava de manhãzinha na escola bíblica dominical, ele chegava bem antes para preparar tudo, ele orava com os obreiros da escola dominical, aí tinha a escola dominical, tinha o culto, ele pegava um monte de pessoas, colocava na conta e saía distribuindo aquelas pessoas nas favelas em volta ali da Igreja Batista do Granjaú, ia para a casa dele, às vezes 3 horas da tarde, estava novamente na favela para fazer culto na favela. 7 horas da noite já estava lá na igreja para ter o culto 7h30. E minha esposa. Uma vivacidade, uma garra, né? Um exemplo de vida para a gente que estava começando o ministério. Na época eu tinha apenas 25 anos. Eu dava aquele senhor, ele com o acordeão dele pesado, ele subia aquela favela com o acordeão na costa, chegava lá e molhava o acordeão, transpirava até não querer mais, descia, ia para casa, tomava um banho e logo em seguida estava na igreja. Nós vemos hoje uma apatia espiritual tomando conta das nossas igrejas, dos nossos velhos. Hoje, se vai uma vez no culto na semana, é suficiente, muito pouco. Não quero mais não, muito cansado. Como se estar na casa do Senhor realmente fosse algo que trouxesse cansaço. Está certo que cada vez mais está difícil andar nas nossas cidades. O trânsito está se tornando cruel, a violência é grande, mas se há um local seguro, gostoso de estar, é na presença de Deus, nos atos da casa do Senhor, do salmista. O sonho do salmista era de uma velhice abençoada, frutífera. Ele queria testemunhar para a sua geração e para a geração vindoura acerca do poder do Senhor, acerca da capacidade de Deus. Ele diz de forma clara, né? Tua força a esta geração e o teu poder às gerações vindouras. Ainda no Salmo 78, nós vamos encontrar, agora não Davi, mas Asaf, falando de uma forma interessante, na mesma linha de Davi, a partir do verso 13, ele diz: abrirei a minha boca para palavras, procurei enigmas na antiguidade. O que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos nossos filhos, contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e contassem aos seus filhos, a fim de que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras e as guardassem os seus mandamentos. Então, aí, o legado que você vai deixar para a próxima geração. Por último, os sonhos de Davi eram uma vida de tranquilidade que transcende a própria morte. Dá uma olhada no verso 19 até o verso 24 do Salmo 71, encerrando, ele vai dizer: a tua justiça atinge os altos céus, tu tens feito grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me fizeste passar por muitas e árduas tribulações, de novo receberás a vida e de novo tirarás do abismo da terra. Tu me engrandecerás e me consolarás novamente. Eu também te louvarei ao som do saltério pela tua fidelidade, ó meu Deus, e eu cantarei ao som da harpa ao Santo de Israel. Os meus lábios, assim como a minha vida que remisse, escutarão quando eu cantar os teus louvores.
Agora, aqui a visão dele, salmista, vai além da morte. O idoso que não tem certeza da sua salvação é um idoso triste. Você precisa ter essa convicção. Infelizmente, muitos dos nossos na terceira idade não têm certeza da sua salvação. Parece que acreditaram num Deus que não é tão poderoso assim e que não pode ressuscitá-lo novamente. Vê o que o salmista diz aí. O salmista ele diz: olha, tu que me fizeste passar por muitas e árduas tribulação, de novo me restituirá a vida, de novo me tirarás do abismo da terra. Do que está falando o salmista aí? A ressurreição. A ressurreição da salvação eterna. É quando você vai passar a eternidade com Deus. Eu não quero que você tenha pressa de ir embora, não. Né? Mas tem idoso que tem medo de ir embora, tem medo da morte. Porque não tem certeza da salvação. Porque não tem confiança no Deus que crê. Porque na verdade não tem uma fé viva ao ponto de realmente descansar em Deus. Mas como é gostoso quando você acompanha um idoso que tem a certeza da salvação, né? Diz: eu espero que Deus venha e nos leve. Ou como dizia alguns dos idosos que eu acompanhei, pastor Martins sempre dizia: você é Deus, acho que esqueceu de mim aqui. Né? A irmã Biluca também era a mesma coisa. A irmã Satuca chegava lá na casa da irmã Satuca e dizia: pastor, acho que Deus esqueceu de mim. Por quê? Eu estou com quase 100 anos e Deus não veio me buscar. Acho que Deus esqueceu o meu endereço, pastor. Estou doida para ir para o céu. Né? E aí tinha a avó da Lidiane, não sei se a Lidiane está aí, né? A avó da Lidiane dizia: pastor, acho que eu não tenho pecado. Por quê, irmã? Diz assim: porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu não morri ainda. Aproveite, irmã. Ah, pastor, como eu gostaria de ir para a luz de Deus. Como eu anseio por esse momento quando Jesus nos chamou. Mas essas pessoas que eu estou citando não foram pessoas inativas, não, foram pessoas ativas por todos os momentos das suas vidas. Fizeram, trabalharam todo o tempo, mas ao mesmo tempo que estavam com o olho lá na frente sonhando com a vida aqui na terra, ao mesmo tempo não deixavam de olhar para a vida no céu, ao mesmo tempo que tinham os pés aqui na terra, sonhavam com a eternidade, sonhavam com as ruas de ouro, sonhavam com o cheiro celestial, com a presença de Deus. Nós precisamos pensar na vida eterna assim. Nós estamos vivendo um momento em que parece que os crentes deixaram de pensar na vida eterna, deixaram de pensar sobre a volta de Jesus, deixaram de pensar sobre o reino celestial. Nós estamos tão preocupados com os bens materiais, com a aquisição de coisas, que nós estamos nos esquecendo de tudo isso que acontece. Vocês já assistiram algum enterro que vai atrás de um caminhão de mudança? Nenhum enterro tem um caminhão de mudança atrás. Só na época dos faraós. É que os faraós acreditavam que eles acordavam durante a noite, né? E aí os coitados dos escravos eram também enterrados junto com eles, vivos. Então levavam lá o corpo do faraó lá para dentro da tumba dele, né? E os escravos vivos, porque se ele acordasse de noite, os escravos tinham que ser vivos. Morria o desgraçado e ainda matava os seus escravos, né? Era a visão que eles tinham. Mas a Bíblia nos fala de forma clara que Deus está a nos esperar. Cristo está a nos esperar. Por isso nós temos que sonhar com isso também. E o idoso que não sonha com isso, na verdade, perde o melhor sonho da sua vida. Você não precisa abreviar. Você precisa apenas permitir que Deus o conduza enquanto estiver aqui. No tempo de Deus, na hora de Deus. Dia que lhe prover chamar, Deus vai fazer. É por isso que o salmista diz: tu que me fizeste passar por muitas e árduas tribulações. Esse mesmo Deus que nos faz passar por muitas e árduas tribulações é o mesmo Deus que está conosco durante as tribulações e nos ajuda a passar por elas.
É Ele que está conosco na fornalha, é Ele que está conosco na cova de Daniel, é Ele que está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. É Ele que nos ajuda a passar pelo fogo, pela água, por todos os problemas. É Ele que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer, somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Portanto, sonhe. Sonhe na terceira idade, mas sonhe especialmente com sonhos de uma vida segura debaixo da potente mão de Deus. Sonhe sonhos realmente de uma vida de gratidão, de louvor, de uma vida em que a sua velhice seja abençoada e frutífera, mas não esqueça de sonhar com uma vida que transcende a própria morte, uma vida segura e eterna na presença de Jesus. Que Deus abençoe.